nunca passou pela minha cabeça que o Ayrton fosse perder a vida pilotando um carro. E sim, a minha imagem dele era tão imortal que toda vez eu sempre pensava nele, um dia ele vai parar de correr, depois de ter tido um sucesso gigantesco na Fórmula 1, ele vai mudar pra fazenda, vai ficar pescando, daí vai ficando velho, daí um dia, quando tiver, sei lá, com 95 anos, a bomba vai parar de funcionar e ele vai descansar. Então, foi assim que eu sempre projetei a morte. A morte do Ayrton Senna. Que vai chegar pra todos nós. Então, aquele dia no grid de Mônaco, eu até tava meio que sem saber o que fazer, né? Não, mas é que eu tenho essa imagem de desejar boa sorte pra você, e a gente tava num ambiente pesado. Tipo, foi be safe, sabe assim? Tava num ambiente... E isso foram 2 semanas depois da corrida de Imola. Então, é por isso que eu lembrei, né? E eu voltei correndo pra Europa pra testar o carro, pra saber se eu tava fisicamente bem. Essa corrida, por exemplo, de Mônaco, eu só lembro porque eu quebrei o nariz, e aí, tudo ruim, assim, de respirar. Pensa, quando eu chegava no hairpin lá de Mônaco, que é uma curva que fazia 30... Fez enxerto no nariz? 30, não. Não, então, foi por isso que ficou grande. Foi. Eu olhei pro meu vô outro dia e falei, nossa, você bateu forte em Imola, hein, vô? Narigão, velho, nossa. Aí eu lembro, cara, de ouvir minha respiração, sabe aquela respiração que não tá passando? Fica... A corrida inteira, velho. Nossa, e o carro não tava bom e fica naquela noia e tal. Caralho, que merda. É isso aí, acontece. Deve acontecer com... Bom, É porque assim, cara, quando a gente fala a gente tava falando do Ayrton Senna, ele, a gente fica pensando no que seria, né, inclusive do automobilismo, ou da própria carreira, se a gente for falar assim, diminuindo, da carreira que viria se ele não tivesse morrido, né? Então, e é doido que assim, eu ouvi de vocês que estavam lá, né? Eu lembro que eu era um menorzão vendo pela TV com meu pai, e eu lembro do choque só, sabe? Eu tinha 9 anos. Eu lembro do choque. E eu lembro de ficar também com um pouco de remorso, porque tudo que eu queria era que a corrida acabasse logo, porque eu só podia jogar videogame depois que acabasse a corrida. Eu fiquei com um pouco de remorso, fiquei, nossa, cara, caralho. Mas pra vocês era uma outra relação, era o cara que ia lá sentar do lado lá e... Conta você a história de Adelaide. Não, você ficou na pista aquele final de semana lá de Imola, ou depois a batida sábado? Não, fui embora. Você foi embora. Fui pra Inglaterra. Então você não tava lá? Não tava. Tá. Porque a hora que ele bateu e pararam a corrida, nunca passou pela minha cabeça que tinha acontecido o que aconteceu. E sim, eu pensei, ele quebrou um braço, uma perna, daqui 60 dias ele vai estar de volta com a gente correndo. Tanto que eu entrei no carro completamente tranquilo, a corrida relargou de novo, daí, no meio da corrida a Ferrari passou um rádio pro Berger, ele foi o primeiro a saber. Daí, mas no meio da corrida? Já deram uma telefonada pra ele avisando, o negócio não tá muito legal, não. No meio da corrida? No meio da corrida. Leva um engenheiro a falar isso? Não sei. Acho que era por causa do relacionamento do Berger, Ayrton, que era muito próximo. Que doideira. Tanto que ele parou, né? Antes ele parou com umas 20, 30 voltas lá de corrida. Eu quebrei no finalzinho da corrida, faltando umas 2 voltas pra terminar. E eu achava que estava lá ainda. Não, eu tinha voltado pra Inglaterra. Você voltou o quê? Domingo de manhã ou sábado? Não, eu voltei sábado. Eu bati sexta, fui sábado pra pista, depois sábado fui pra Inglaterra. Mas daí você ficou no hospital de sexta pra sábado? Fiquei de sexta pra sábado fui pra pista, tudo inchadinho. Você tava com uma tipóia no braço? Tava. Eu lembro disso. Tava com uma tipóiazinha e inchadinho. Tava com uma napa, meu amigo. Tá parecendo o Tony. Ou o vô Rubão. Puta merda. Bom, e tu, depois também em outros acidentes tu quebrou as pernas, não foi? Não, isso foi na Austrália. Porra, quebrar as pernas deve ser... Não, foi uma perna. Então, beleza, mas porra. Você sabe que foi por causa daquele acidente que... ele sabe, ele assim, passou muito tempo junto comigo e ele tem o maior respeito pela minha ex-patroa, que é a Silvana. Aí, a Silvana, naquele dia, tomei um beliscão por sua causa. Ela falou, você promete pra mim que você nunca vai correr disso.
Eu falei, prometo. Pô, puta beliscão, né, velho? Prometo. E depois de alguns anos eu tive que falar, ó, puta, mudaram. Eu acho que eu vou dar uma corrida lá. No telhado. Eu vou correr lá. Porra, e isso tem a ver com o lance de tu correr de uma porrada de coisa, né, cara? Eu acho maneiro pra cacete, assim, um montão de experiência que tu tem, né? E, putz, sei lá, me conta aí como é que qual dessas experiências, vamos lá, Fórmula 1, foi de fato a experiência mais maneira que tu teve no automobilismo? Eu acho que Fórmula 1 e Indy, eu tive muita sorte de correr numa fase da Indy que a categoria estava bombando. Os carros eram bem mais rápidos do que são hoje em dia, ao ponto que eram muito parecidos com o carro de Fórmula 1. Não era... Sai da Fórmula 1 direto pra Indy? É isso. Não era tão rápido que nem um carro de Fórmula 1, mas era 2 segundos por volta pior. Não era muito mais que isso. Mas entendeu? A gente tá falando num oval que era 400 e pico. Ah, não. Mas no oval era mais rápido, porque a Fórmula 1 não corre no oval. Aqueles carros eram preparados para correr no oval. Eu tô falando 2 segundos mais lento por volta, se fosse correr num misto, 3 segundos. Mas enfim, era muito parecido. E daí eu acho que o fato de foram oportunidades que foram aparecendo na minha vida e eu fui meio que surfando a onda, entendeu? Eu fui de uma categoria para outra. Se você perguntar para mim, você tem algum arrependimento? Acho que o único arrependimento que eu tenho é de ter desistido do meu sonho da Fórmula 1 tão cedo. Eu só corri 3 anos de Fórmula 1. Daí eu fui para os Estados Unidos, e daí eu comecei a correr de Indy, daí eu fiz meu primeiro contrato grande, longo, enfim, de 3 anos, daí eu renovei por mais 2. Mas você a hora tinha que eu olhei chance de... aquele ano lá... Tinha. Já, Não, 3 meses depois que eu cheguei lá, a Sauber me ligou para voltar. Só que daí, putz, eu já tava negociando com o Carl. E daí, o que você faz? Você troca o certo pelo incerto. Tanto que se você olhar... Isso é 96, né? Pra 96. Isso seria pra 96, exatamente. Daí, o que você faz? Você troca o certo pelo incerto? Sim. E se você voltar atrás agora e ver o histórico da Sauber, ela foi boa, mas nunca foi nada além de bom, entendeu? Não é que eu perdi a melhor equipe de Fórmula 1 ou isso ou aquilo. Daí... A hora que eu perdi esse bonde, eu assinei meu primeiro contrato lá na Newman Haas, que enfim, era de 3 anos, daí eu renovei por mais 2, daí foi isso, o resto virou história, né? Aquele bonde passou pra mim. E a Fórmula 1, é que esse cara durou, quantos anos você durou lá? 14? 19. 19? Corri até 2011. Doido, né? Não, muito doido. Não sei porque eu achava que era uns... Bom, mesmo assim, 14, 15, já é ano pra caramba na Fórmula 1. Mas você imagina, pegar pilotos que duram 19 anos na Fórmula 1, você conta na ponta dos dedos. Quem é? Você, o Alonso, quem mais? O Raikkonen que voltou. O Raikkonen que voltou. É que agora tem mais corrida, né? Também, né? Mas eu não sei se o Patrese, quando fez 257 corridas, ele tinha... Tá, mas quanto você fez? Eu fiz 326. Então. Com o mesmo tanto de corrida, né? Porque a gente corria 14, 16 corridas. Por ano. Hoje corre 24. Então... O Patrese é da época das 14, 16 corridas. Isso. Ele tinha corrido 256. Tanto quando passaram pelo recorde lá do Patrese, já era uau! Foi eu que bati o recorde. Ah, você foi o primeiro? Foi. 257 então. Era um número. Por isso que eu sei. Mas é isso, eu acho que realmente são poucos aqueles que tiveram a chance de ficar tanto tempo. Mas eu também, né, com tudo, assim... sorte, competência, gente boa trabalhando com você, aí você faz vingar, porque senão... Precisa de grana também. Mas eu acho que o que ele tá falando é muito isso. Às vezes você fica tão chateado com algumas coisas que você fala assim, quer saber, meu? E aí vai atrás de outros aspectos, né? Então... e depois, um carro de Fórmula 1 é mais legal do que um carro de Indy de guiar? É mais legal, eu não vou falar que não é. Agora... Eu também vou ser sincero, viver lá nos Estados Unidos era muito legal. Entendi. Então, a combinação de tudo era muito favorável aos Estados Unidos. Por isso que também, em alguns aspectos, talvez eu nem tenha me esforçado o suficiente para querer voltar para a Fórmula 1. E
como um show, americano sabe fazer show. Então, o Rubens sabe que ele correu 1 ano de Indy. Você foi para Indianápolis, fala para mim, como evento. Esse é um evento que quando você começar a andar de kart, que a gente tá prometendo aí, não estamos combinando. Mas, assim, se tiver uma listinha de coisas que você deseja fazer, e uma listinha do lado do que as pessoas acham que você deveria fazer. Isso é para todo mundo. Se você puder, vá a Indianápolis ver a corrida de Fórmula Indy, porque assim, primeiro pra onde você olha, você vê gente. Você não, né? Quantas... 400 mil pessoas. Cara, sensacional. Não, é sensacional. É um negócio de arrepiar. Até quem não gosta de corrida... come o cachorro quente e vai. Vai admirar o evento. Provavelmente ele vai continuar não gostando de corrida, mesmo depois de 3 horas de prova, que não vem ao caso, mas o evento em si é sensacional. É muito grande, é muito intenso, é muita gente, o timing de tudo é perfeito. E vocês que correram tanto na Fórmula 1 quanto na Fórmula E, vocês estão me falando aqui das diferenças do carro e tudo mais, mas tem o lance do oval tem todo tem um charme também, e deve ter seus próprios macetes, inclusive. O carro eu corri 1 ano só, mas eu tive que reaprender tudo, assim, é meio fora da lógica, mas aí, né, eu corri em Indianápolis com 4 molas diferentes no carro. Mas suspensão. Foi uma pena que você correu no ano que você correu. Eu adoraria que você tivesse corrido na década de 90. Era outro carro. Eu imagino. Era outro carro. Você ia ter curtido muito mais. Era muito mais parecido com um carro de Fórmula 1. Tanto que em 95, quando eu fiz o primeiro teste, qual que é a diferença no carro de Fórmula 1 pro carro de Indy? Vou ser sincero, ele freia um pouquinho mais cedo e ele é um pouco mais lento em mudança de direção. Porque era mais pesado, porque era mais pesado. Agora, fora isso, na reta, o motor era elástico pra caramba, acelerava muito, enfim, era legal o negócio. E aí, quando já foi na época já que o Rubinho foi pra lá, o que tinha mudado? O que mudou? Mudou todo o regulamento porque ao longo dos anos eles quiseram restringir um pouco o desenvolvimento técnico para não começar a ficar tão caro que nem a Fórmula 1. Então a Fórmula 1 da nossa época, quando a gente começou, pelo menos lá na Minardi, o Giancarlo gastava, sei lá, 30 milhões, 35 milhões. Você devia ser a mesma coisa, talvez um pouquinho a mais, enfim, mas era mais ou menos aquilo. Um budget gigantesco na Fórmula 1 naquela época era 100, 150. Hoje em dia, acho que ninguém gasta isso daí. Eu não sei nem quanto é o teto, mas tem um teto, né? Não, tem. Mas eu não sei, realmente as pessoas devem chegar no teto muito fácil. Mas as pessoas sempre me perguntam do negócio do Senna. Eu acho que eu já te contei, né? Quando a gente foi jantar lá na Austrália, eu falei assim pro Christian, falaram que o Senna, ele gosta de uma brincadeira. Então, dá um toque no carro dele lá pra gente ver. E aí, conta a sua versão, que eu sempre contei a minha, mas Não, daí a gente saiu lá do restaurante, né? Daí para no primeiro semáforo, um carro esfrega no outro, né? Daí vai até o próximo quarteirão, para de novo, daí, sei lá, chegou no terceiro, quarto quarteirão, ele lenhou a gente de um jeito. Não, foi na saída do restaurante. Na saída do restaurante. Mas chegou assim na saída do restaurante? Lembra, ele pagou a conta primeiro. A coisa que todo mundo teve um piriri, menos você, isso aí não precisa contar. Eu não sei o que você comeu diferente, ele fez 4 pratos iguais, você não teve o trem. E pra correr, eu tive que correr com fralda. E aí, você lembra, na hora que a gente chegou, ele pediu pra parar o carro um do lado do outro. E aí você parou, eu parei e ele parou. Aí ele pagou a conta. Quando a gente chegou lá fora, ele deu aquela marcha ré, entrou pra dentro, meu carro entrou no seu, você não o velhinho não lembra direito aí, o barulho do carro, cara, eu lembro, eu chegando pra devolver o carro alugado, cara. Nossa senhora, cara, que merda. Numa porta tinha batido, na outra tava dentro do carro dele, foi... Meu Deus do céu. Tu ria lá, ele ia. Se diverte. Vocês faziam muita merda assim, mas cara? Eu tinha certeza que alguém ficou sem espelho naquela lá também. Eu não sei porque o espelho tá marcado na minha cabeça. Provavelmente aconteceu isso, mas daí a gente saiu do restaurante, foi voltando pro hotel, e daí a hora que parou no primeiro semáforo, começou a brincadeira. Bom, continuou, né? A brincadeira, né? Então, um tira a fina do outro e
deu uma alinhada no espelho, o espelho caiu e daí foi indo até chegar lá no hotel. E aquele foi o fim de semana que ele ganhou a corrida, né? O Ayrton. Ele ganhou 93, foi a última vitória dele. Ele ganhou lá e aí teve o show da Tina Turner. Teve o show da Tina Turner e eu acho que ele já tinha anunciado que ele ia sair da McLaren também. Não tinha? Acho que foi tudo aconteceu no mesmo final de semana. Pois é. E daí foi o final de semana que ele e o Prost meio que começaram a se falar de novo. Que foi uma puta rivalidade também. Exatamente. Essa foi bruta. Daí o Ayrton subiu em primeiro, acho que o Prost tinha terminado em segundo e o Hill em terceiro, se eu não me engano. Você terminou em quarto, não foi? Naquela corrida? Foi. Então, daí eles se puxaram, acho que o Ayrton puxou o Prost pra subir na parte mais alta lá do pódio junto com ele. Isso daí foi legal. E daí foi a partir desse momento que eles começaram a se falar, porque o Prost parou de correr em 94 e o Ayrton foi pro lugar dele.